O cérebro humano é e continuará sendo o mais perfeito sistema já criado. Uma máquina biológica armazenadora de segredos e truques que nem mesmo a ficção pode recriar. Essa máquina lhe pertence, está dentro de você, viajante do tempo. O tema é controle da mente, vinculado a você e a todo ser inteligente, terrestre ou não. Talvez você seja um Etai, mas isso somente você poderá responder. Etai é um ser inteligente que viveu em outro planeta, outras galáxias e agora está encarnado em corpo humano. Vive como humano e não sabe que é um alienígena. Etai é simplesmente abreviatura de elemento terrestre alienígena encarnado. Saiba como identificar um Etai. Saiba se você é um Etai. Então veja bem, se você é um ser que aprende com facilidade, tem várias habilidades e dons, tem ideias revolucionárias que vão além de seu tempo, crê em Deus, não aceita o sistema religioso, porém é espiritualizado, está em desacordo com o sistema político e governamental, tem certeza absoluta de vida fora da Terra e de um mundo melhor, então você pode se considerar um Etai do bem. Porém, entre nós também está o Etai subversivo.
ele é um ser corrompido pelo mal, que apresenta espiritualidade de submundo, vindo de mundos com ou sem alta tecnologia. São a semente do mal. Pode ter inteligência acima da média, como pode ser um bastardo. É um ser indiferente a Deus. Inicio falando de Etai, porque está ligado diretamente a extraterrestres e o domínio que exercem e que já exerceram. Hoje, atualmente, eles dominam a mente do ser humano. Uma mente, um cérebro que foi modificado geneticamente. Quero deixar bem claro que os relatos apresentados nesse vídeo são a nível mundial. O que você vai saber aconteceu e está acontecendo em todas as partes do globo, em todas as nações. Em determinados momentos, serei duro em minhas colocações e algumas pessoas poderão ficar chocadas, porém é necessário que seja dessa forma, pois irei despertar em você a força para que lute e mude seu campo de visão sobre tudo o que sabe ou o que pensa que sabe. Também aprenderá a se defender, saberá o que fazer para se desvencilhar de problemas que criam para dificultar sua vida, seu cotidiano. Aprenderá a retomar o controle de sua mente. Quero que se lembre que não usamos nem 10% de nossa capacidade mental. E você acha que isso é falha da natureza? A natureza não falha. Se ela fez um cérebro perfeito, então deveríamos usar 100% da capacidade. Entretanto, não usamos. Você já descobriu por quê? Alguém usa somente 10% do fígado, ou do pulmão, ou do coração? Repito que nosso cérebro foi modificado, nossos ancestrais, nossa genética foi alterada há milhares de anos por aqueles que chamamos de alienígenas. Para começar a entender, lembre-se da frase que diz: em terra de cego, quem tem um olho é rei. Nossa genética foi alterada para que eles tivessem domínio total sobre nós, para que nós os enxergássemos como deuses. E foi assim. Várias religiões surgiram colocando esses seres como deuses. Estude a história da Grécia, Índia e outras civilizações, então entenderá. O que vou relatar é para você saber os motivos das mazelas humanas. Vai entender porque muita coisa errada acontece e ninguém faz nada para alterar. Perceberá que somos controlados por um sistema tirano e ditador, um sistema ditatorial mundial. Vai saber como eles conseguem controlar e corromper tudo e todos. Cientistas, astrônomos, astronautas, militares, políticos, formadores de opinião e governos de todos os cantos da Terra, de todo o planeta, estão nesse exato momento sendo controlados mentalmente. Você está sendo vigiado por onde quer que esteja. As autoridades norte-americanas afirmam que, com a tecnologia atual, detectam a imagem de uma bola de futebol a distância de 48 mil quilômetros. Os exemplos que darei sobre controle de mente são para você perceber que as coisas acontecem debaixo de nosso nariz e não vemos. Tempos atrás, como exemplo, Tempos atrás escrevíamos farmácia com PH, farmácia. Então alguém inteligente, acima do normal, falou: não precisamos do PH, pois temos o F. A partir daí, ditaram nova regra e começamos
a escrever farmácia com F. Mas por que ainda escrevemos chapéu com CH? Por que não escrevemos chapéu com X? Seria chapéu, chinês, chuva, chamar, etc. A fonética é chá, xe, xi, xo, chu. Também temos o za, ze, zi, zo, zu. Porém, em vez de escrever a palavra exemplo com Z, escrevemos exemplo com X. Exemplo. Exemplo. Para escrevermos quilômetro, temos que unir a letra Q à letra U. E ao abreviarmos quilômetro, usamos o KM. Isso é patético, né? Por que não simplificam escrevendo quilômetro, queijo, querida, quero, quanto, com que, com K, não poderia ser feito dessa maneira? Seria errado, eu pergunto? Claro que não. Errado é complicar, induzir as pessoas ao erro. Usamos o C cedilha e ele nem sequer está em nosso alfabeto. Pode procurar, procure de A a Z e não achará. Isso é de matar, é ridículo. Bom, e por que escrevemos assim? Porque existem normas. E quem faz as normas? Quem faz as normas são os criadores do sistema. Não importa se essa norma complica, se é errado ou não, se veio para ajudar ou atrapalhar. Eles dizem, norma é norma, tem que seguir a norma e pronto, fim de papo, acabou. Não interessa o que você pensa ou quer, você vai seguir e fim de papo. E você nem percebe as bestialidades que eles criam, você nem percebe que o povo nunca é consultado. Eles ditam as regras e você segue sem questionar, sem perceber se está certo ou errado. Então eu lhe pergunto, por que isso acontece? Porque você nunca questiona, sempre segue o que é imposto, o que é colocado, e sempre diz amém. Porque existem falhas absurdas em todo o sistema e você nem sequer percebe. Porque você está com a mente bloqueada, programada para seguir o sistema. Porque você está sob a custódia de seres sem escrúpulo, porém inteligentes o suficiente para dominar sua mente. Através do domínio mental, sua vontade é manipulada, seus conceitos são manipulados, seus desejos são manipulados. Digo que você foi parcialmente transformado num robô e ainda não percebeu. Afirmo que você está tão alucinado, tão cego e robotizado, que não percebe que acredita e aceita grandes mentiras. Mentira, por exemplo, como a do etanol. Você não percebe que eles mentem ao afirmar que o etanol, álcool usado como combustível, é ecologicamente correto. Eles afirmam que é ecologicamente correto. Você sabe me dizer por que ele não é ecologicamente correto? Talvez você não saiba, porque sua mente foi programada para não pensar sobre o que eles dizem. No processo de fabricação, a água em forma de garapa é transformada em álcool, e esse álcool é usado no veículo que o transforma em gás poluente. Jamais o álcool voltará a ser água. Acabou a água que foi usada para fazer etanol. Você não vai poder fazer gelo, você não vai poder fazer suco, você não vai poder tomar banho, lavar a roupa, não vai poder matar a sede. Acabou a água. Trilhões e trilhões de litros d'água já desapareceram e desaparecem anualmente. Fazem isso em todo o planeta. Eles querem que a água diminua para depois cobrar mais caro pelo que restar. Isso você pode ter certeza. Estão lhe enganando com facilidade, porque você pensa da maneira que eles querem que você pense. Ou seja, você não pensa, está numa espécie de transe hipnótico.
numa espécie de torpor. Por que pessoas, vou dar outro exemplo, por que pessoas sentadas e perfeitamente apoiadas dentro de um carro são obrigadas a usar cinto de segurança, enquanto outras se agrupam em pé, quase sem ponto de apoio, dentro de ônibus, trem, metrô, e você não questiona esse fato, não cobra as autoridades, você engole, e se lhe dão uma multa, você fala, vocês estão certos, eu estou errado, tá? Eu vou pagar essa multa, eu tenho que reconhecer o meu erro, tá? Percebeu o que fazem conosco? Eles conseguem nos transformar em trouxa, porque nós não paramos, nós não pensamos. Ainda nos colocamos ainda na posição de errados. Bem, coloquei esses exemplos para provar que, apesar de ter inteligência, você está seguindo o sistema como um robô, sem pensar e sem questionar. Onde estão os repórteres que denunciam, que mostram o que acontece? Eles estão aí, exatamente como nós, robôs cegos, surdos e mudos. Houve uma época que a figura dos 3 macacos foi muito difundida. Você lembra disso? Um dos macacos não escuta, o outro não vê e o outro não fala. Diziam e dizem que é o símbolo de sabedoria. Todo mundo acreditou e acredita nessa mentira. A verdade é que apresentaram esses 3 macacos dizendo ser símbolo da sabedoria, porque eles querem pessoas dessa maneira, surdas, cegas e mudas. Na verdade, eles não querem 3 macacos, eles querem apenas um, nada mais que isso. Apenas aquele macaco que não pensa. Observe que essa é a figura mais aproximada do que eles querem. É lógico que não iriam colocar a figura de um burro, aí iria dar muito na cara, né? Mas é isso mesmo que eles querem. Querem que tenhamos mente de asno. Então agora vou explicar como esse domínio mental começou e como o sistema opera para dominar nossa mente. Há milhares de anos nossa mente foi alterada, nosso organismo foi alterado geneticamente. Fomos transformados em robô, usados em benefício do sistema, dos deuses. Você está aqui para gerar riqueza para os que comandam o sistema, para os que comandam sua maneira de agir e pensar. Por isso, alteraram o seu cérebro. Todos os meios de comunicação estão sendo usados para manipular sua mente. São as propagandas, filmes, rádio, internet, desenhos, jogos, livros e energias que vêm de aparelhos e pelo ar. Aí você pergunta, manipulados pelo ar? Como assim? Então eu respondo, tecnologia, alta tecnologia. Você não vê, você não ouve, ela penetra sua mente e seu cérebro obedece. Ondas magnéticas, satélites, produtos químicos e outros. Então, alguns vão dizer, não, isso não, é impossível. Então, eu digo, impossível? Isso é pouco. Cientistas já descobriram que é possível mudar até a genética através da hipnose, comando de voz. Descobriram como fazer para alterar o físico de um ser através de irradiação. Alteração feita geneticamente através de irradiação, sem precisar que nenhum tipo de cirurgia seja feita, somente usando irradiação de energia. Recentemente foi mostrada uma experiência na qual a irradiação atinge um pato, transportando sua genética para ovos de galinha. Os pintinhos nasceram com
pés de pato. Também fizeram o contrário. Nasceu patinho com pés de pintinho. Tudo isso sem usar método cirúrgico, somente irradiação. Raios magnéticos que, ao atravessar um corpo, levam energia capaz de depositar partes do gene em outro corpo que ainda esteja em estado embrionário. Isso é o que nos foi permitido ver, tá? Imagine o que já fizeram por debaixo do pano. Eu poderia falar muita coisa aqui, mas é muito forte. Então vou deixar por conta da sua imaginação. Mas não se esqueçam que várias mulheres são usadas como barriga de aluguel, elas vendem as crianças, mas vou deixar por conta de sua imaginação. Também descobriram que a energia gerada pelo som pode curar ou adoentar. Caso queira saber um pouco mais sobre o assunto, pesquise a área da genética sob o efeito de energia. Pesquise, leia, busque informações e saberá que estamos dentro de um barril de pólvora. Estamos sendo manipulados por mensagens subliminares que controlam nossa mente, vindas da televisão e todos os meios de comunicação. Os jogos eletrônicos viciam, além de serem usados para alterar a percepção entre o que é real e o imaginário. Conduzem ao delírio, desânimo, inércia e escravidão psicológica. Levam as pessoas à brutalidade e sede de violência. Para as crianças, além do jogo, são usados brinquedos que já saem de fábrica com energia, que atua também no campo emocional, causando desinteresse pelo estudo, alterando o comportamento dócil em agressivo. Também são usados desenhos, histórias em quadrinhos e contos. Em 1999, tive em mãos um livro chamado A Bíblia da Garotada, lançado na Inglaterra por uma antiga, famosa, renomada e conceituada igreja evangélica que ocupa grande espaço no Brasil. Essa Bíblia da Garotada apresenta texto para as crianças onde colocam Deus como vilão. Uma das frases que não esqueci foi a seguinte: coitadinho de Adão e Eva, eles só queriam uma maçã e Deus não deu. O que você acha dessa frase? Bem sugestiva contra Deus, não é? São frases criadas para trabalhar o subconsciente das crianças. Também apresenta desenhos subliminares, onde Jesus, desenhado à frente e entre sombras, transmite a imagem de um ser possuidor de chifres, um demônio. Mostram a família reunida e entre eles está ratos, pessoas acidentadas com muleta, cadeira de roda, como se isso fosse o ideal para as famílias. As cores que predominam são o amarelo, que para eles simbolizam o ouro, a riqueza, o poder material, e o vermelho, que para eles representa a carne, a matéria. Perceba essas cores nas propagandas. Perceba essas cores na televisão. Uma ou outra entre o azul, entre o verde, mas a maioria das propagandas, observe, entra o amarelo e o vermelho, que são as cores deles. Também na Bíblia da Garotada, os ratos aparecem com frequência nas páginas do livro, inclusive na capa. Observe um ponto à frente da seta, esse ponto é um rato. Também observe como são colocadas as imagens subliminares. Qual o motivo de colocar um pintinho na mão do Adão
e uma borboleta em seu campo de visão. Observe o olhar da Eva. Ela olha no pintinho e quer pegar. Adão, por sua vez, olha para a borboleta. Perceba as cores predominantes, amarelo e vermelho. É interessante observar que há pessoas que nem mesmo mostrando, nem mesmo colocando à sua frente, conseguem observar a situação. Nesta outra imagem, poderá observar João Batista desenhado sutilmente com chifres. Observe as frases sugestivas, sempre colocando dúvidas, sempre sugerindo algo, instigando. Então pergunto, isso não é o trabalho da serpente, do dragão, do diabo, seja lá como você quer chamar? Trabalho do ser reptiliano. O ser reptiliano, ele vem para isso. Trabalho de demônios vivos aliados a demônios mortos. Pois é. E essas pessoas que montaram, que fizeram o livro e que colocam à venda são evangélicas. Além do que, o livro está no mercado há mais de 15 anos. Por que será, não é mesmo? Porque ninguém percebeu. Convido você a pesquisar e saberá qual a igreja que está por trás disso. No mínimo ficará decepcionado, pois é uma das igrejas mais bem conceituadas no meio evangélico. Dá para perceber que o trabalho deles é bastante eficiente ao vestirem-se em peles de cordeiro. Quer dizer, preciso nem comentar mais nada, né? Estão se vestindo de cordeiro. Há muito tempo a música tem sido usada pelas mensagens subliminares, que podem lhe trazer desequilíbrio emocional, desarranjo orgânico e desarranjo mental, entre outras coisas. Porém, a boa música tem enorme efeito benéfico e é instantâneo o progresso. Eu proponho que você faça o teste com sementes de feijão. Plante 3 sementes de feijão em um copo de iogurte e 3 em outro. Todos os dias, para o primeiro copo, coloque música, enquanto que o segundo mantenha afastado do som. Mas essa música deverá ser música suave, música calma, tranquila. Eu realizei esse teste e os resultados foram os seguintes. As sementes que receberam a vibração do som germinaram 2 dias antes das que não receberam a vibração do som. As 3 sementes que receberam a vibração do som, elas nasceram robustas, enquanto que as outras nem tanto. Caso você tenha algum problema de saúde, ansiedade, depressão, etc., sugiro que faça o mesmo teste. A técnica é bem simples. Deite-se, relaxe totalmente, esvazie a mente e ouça cada vibração emitida pela melodia, cada nota, cada tom. Concentre-se totalmente nos acordes. Sinta a vibração entrando em seu corpo, em sua mente, em cada molécula do seu ser, cada partícula, tanto do seu corpo energético quanto do seu corpo físico. Se você tem animais de ordenha, coloque a música na hora da alimentação e da ordenha. Se tem galinhas poideiras, coloque a música de manhã e à tarde. Caso plante verduras ou flores, então instale alto-falantes e coloque música suave. É somente isso, não há mistério. É recebimento de energia pura. Energia que equilibra, realinha os chakras, revigora, dá disposição, altera para melhor o estado de humor, além de aumentar seu nível de concentração. Caso tenha dúvidas em relação à música, poderá
usar as que estão em meu blog, como por exemplo, tem lá Balada para uma Estrela Chamada Jesus, uma música Nova Era, Sonho de uma Estrela, Balada para uma Oração. São músicas calmas, que trazem equilíbrio, que tranquilizam. Perceba que vivemos num mundo material que é controlado pelo mundo de energias. Tudo no planeta funciona em função do campo magnético produzido no centro da Terra. Sem ele não haveria a vida como a conhecemos. Voltando a falar sobre as aberrações construídas por cientistas através da aplicação de energia, digo que certamente as energias usadas para a transmissão de genes do pato para os ovos de galinha foram as mesmas ou parecidas com as energias que criaram há milênios um bicho pré-histórico chamado ornitorrinco. Você já percebeu que esse bicho foi construído em laboratório? Vamos recordar como é o ornitorrinco. Animal de 4 patas, anfíbio, coberto por pelos, mas que, apesar de possuir bico de pato, é mamífero, carnívoro e poedor como qualquer uma outra ave. Tem garras como as de um mamífero e membranas entre os dedos como as de uma ave aquática. Ele não tem subespécie ou variedade reconhecida, ou seja, é uma aberração da natureza. Mas não acredito que ele tenha sido criado pela natureza. A fêmea choca os ovos como qualquer ave, sendo que os filhotes, acredite se quiser, nascem num tempo inacreditável de aproximadamente 10 dias. Os filhotes, que geralmente são 2, se alimentam de leite sugado de poros abdominais, pois a fêmea não possui mamas. A visão desse animal é noturna. Perceba que esse indivíduo é a mistura de 2 ou 3 espécies. Naturalmente, através da natureza, é impossível o cruzamento de um pato com um gato ou de um gato com um castor, mas a constituição desse animal nos leva a crer que ele é geneticamente composto pela mistura desses 3 animais. Realmente um ser bizarro. Observe tudo isso, mas não esqueça que o ornitorrinco é um animal pré-histórico. Você percebe a ligação desse animal com os experimentos atuais apresentados pelos cientistas, misturando pé de pato em galinha, pé de galinha em pato? Isso é alta tecnologia, feita na pré-história, há milhões de anos atrás. Tecnologia alienígena, utilizada há muito tempo. Além da mutação de seres do reino animal, os alienígenas que estiveram na Terra no passado trabalharam no reino vegetal, produzindo tubérculos e plantas adaptadas ao consumo humano. Esses alienígenas são seres do bem, que vieram aqui para ajudar na evolução humana, para ajudar o homem. Esses são do bem. Agora vamos ao ano de 2013. Quero dizer que aguardei 24 anos para publicar essas informações que estou expondo. Parte dessas informações estão em meu primeiro livro, o qual dei o nome de 2 Mundos, parte 1. Porém, nunca editei. Caso houvesse publicado, naquela época, seria taxado como demente ou coisa parecida. Serviria apenas de chacota. Porém, hoje o assunto está sendo difundido plenamente, está totalmente disseminado pelos meios de comunicação e internet. Então, um dos capítulos desse livro relata os habitantes de Órion, como vivem, sua alimentação,
tempo de vida, reprodução, etc. Órion está a 1500 anos-luz da Terra. São seres do bem, construtores e reformadores. Não invadem planetas nem para dominar, nem para destruir, apenas auxiliam quando necessário. Comparando terráqueos atuais a orinianos, digamos que somos pré-históricos, a começar por nossa alimentação. Nossa genética é pré-histórica. Perceba que para mantermos a vida precisamos que alguém morra, seja animal ou vegetal. Mas esses seres não. Eles não se alimentam de substâncias sólidas e sim de energia. As células que compõem o corpo, o organismo desses seres, necessitam de energia irradiada. Energia que eles mesmos produzem. Essas alterações físicas que eles possuem foram produzidas por eles mesmos, também há milhares de anos. Alienígenas como eles estão entre nós há muito tempo. Homens da pré-história desenhavam discos voadores nas paredes das cavernas. Eles mal sabiam falar, mas expressavam o que viam em forma de desenho. Desenhos feitos pelos sumérios e outros povos também mostram a presença de seres extraterrestres. A Bíblia fala de carruagens de fogo vindas do céu. Evidências e provas não faltam. Eles estão entre nós desde o princípio e não tem como negar. Recentemente os governos abriram arquivos confidenciais mostrando a presença deles em toda parte do globo. Procure. Além dos alienígenas do bem, o planeta recebeu forte influência de alienígenas das forças negras, seres que também se alimentam de energia irradiada, porém energia podre. Você sabe o que é uma energia podre? Bem, energia podre é a energia do medo, do desespero, da angústia. Energia que muitos exalam no momento da morte, no momento da amargura, do terror. Essa é a energia que serve de alimento para esses seres imundos. São realmente seres imundos, mas são inteligentes, detêm alta tecnologia, controle da mente, controle genético e controle do tempo. Como os habitantes de Órion, eles não viajam na distância sim no tempo. Esses seres asquerosos vieram com a intenção de que servíssemos de geradores do alimento que eles precisam, lembrando que o alimento é a energia podre. Fizeram alterações em nosso cérebro por vários motivos, sendo que os principais são diminuição de nossa capacidade intuitiva para dificultar o recebimento de orientações telepáticas vindas do povo da luz. Diminuição da capacidade de análise e entendimento, que é para facilitar o domínio deles para conosco. E diminuição do campo relacionado à memória, para que você tenha memória curta. Isso aí lembra alguma coisa na época de eleição, onde o povo esquece o passado do candidato? Bem, como punição, a força criadora maior, que é Deus, fez com que eles encarnassem nos corpos dos terráqueos, corpos que eles alteraram. Porém, eles continuaram escravizando a si mesmo, seu próprio povo, que agora estava, a partir daquele momento que Deus ordenou, e ainda está na forma humana sobre o planeta Terra. O imenso valor que o homem dá ao ouro, embora ele não tenha nenhuma beleza comparada aos cristais e pedras preciosas, vem da influência desses seres alienígenas.
Na antiguidade, ainda hoje, para os alienígenas, o ouro é muito importante, pois usam na construção de aparelhos eletrônicos. É bom não esquecer que o ouro é um ótimo condutor elétrico, como também possui uma ótima maleabilidade. Na antiguidade, influenciado pelos alienígenas, o homem passou a dar valor ao ouro como forma de ornamento, tornando-se importante objeto de troca. Mas porque os alienígenas diziam que era um metal maravilhoso, era para eles realmente, eles precisavam daquilo. Então o influenciaram, e por isso até hoje o homem tem uma obsessão total sobre o ouro. Isso foi passado de geração em geração. Após esses acontecimentos, membros da Força da Luz se propuseram a trabalhar. Nasceram entre nós e também como seres humanos. Tentaram nos mostrar o caminho para a libertação, mas pouco adiantou. Então Jesus veio, mostrou o que deveríamos fazer para nos libertarmos da força negra. Deu exemplo, fez milagres, maravilhas e disse: ouça, a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a um monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Mateus 17, 20. Nada lhe será impossível. Então, o recado foi dado. Jesus ensinou que nada nos é impossível, que nossa capacidade é imensa, mas precisamos acreditar nela, ter fé. Apesar de todas as tentativas, o domínio do mal foi maior que a vontade do povo em se libertar. Hoje, esses seres continuam na Terra na forma espiritual e na forma física. Na forma espiritual são demônios. Na forma física manifestam-se encarnados em corpos alienígenas, são os reptilianos, lesis e outros. Também na forma física se manifestam em corpos humanos. São os Illuminatis, maçons, pessoas adeptas ao satanismo, magia negra e outros. Declaram-se contra o povo da luz através de palavras e ações. Hoje esse povo que se encontra no mundo espiritual e em corpo extraterrestre tem alimentação farta. Conseguiram promover em massa o medo, que é o que eles precisam, o terror, o sofrimento, a agonia. Também estão encarnados entre nós, como seres humanos. São os senhores da guerra, da carnificina, do pânico e do ódio. Estão no poder da maioria das nações. São chefes de Estado, cientistas, escritores, médicos, donos de grandes empresas, estão nas Forças Armadas, estão à frente da religião, trabalham na função de formadores de opinião, estão na televisão e em todos os meios de comunicação. Não podemos esquecer dos traficantes, drogados e criminosos em geral. Espalhados pelo mundo, estão entre os mais simples trabalhadores até os grandes empresários e cientistas, infelizmente, dominaram o planeta. Ao ouvir esse relato, algum de vocês pode dizer: eu? Não. Minha mente ninguém domina, pois estou com Deus. Aí lhe pergunto: você é melhor e mais forte que Jesus Cristo? Pô, pelo amor de Deus, acorda, mané.
Não esqueça que até Jesus foi tentado. Tentaram molestar Jesus. Nem ele foi poupado. Aí vem alguém querendo dizer, não, eu não, ninguém consegue fazer nada comigo. Eu rezo todo dia, eu vou para a igreja. Poxa, reflita sobre isso. Aceite sua condição de simples mortal e cultive mais humildade. Hoje nossa mente está tão alterada e deturpada que não conseguimos distinguir o bem e o mal. Veja o exemplo. Sua mente lhe trai quando pensa que ser rico é bom e então você diz: se eu for rico, serei feliz. Sua mente, programada para o erro, pensa que viver a vida de artista, ser famoso, lhe dá felicidade. Então você diz: quero ser um grande artista, terei fama e tudo que quero. Bom, digo que fomos ao longo do tempo induzidos a pensar de forma lógica, mas a forma lógica nem sempre é real. Muito contrária, ela se torna ilusória, pois nossa vida no planeta é momentânea. Os que pensam serem ricos não são ricos, e sim estão momentaneamente ricos. Os que hoje pensam que são belos, amanhã perceberão que apenas viveram um momento com bela aparência. Tudo é temporário, momentâneo, e o tempo voa. Quando você acha que uma pessoa está sofrendo aprisionada a uma cadeira de rodas, você não percebe que aquele ser está sendo moldado, lapidado e melhorado. Não percebe que logo acabará, que aquele ser logo estará livre e com grande bagagem de aprendizado. Jamais voltará a ser aquele ser que era antes de ter nascido. Quando você pensa que ser artista, ter fama e glamour é coisa boa, não está percebendo que logo a situação acaba e o outrora artista entra em estado depressivo ao voltar à condição de ser humano comum, sem paparicos, sem popularidade, sem fama, sem a alegria ilusória, pois a alegria momentânea logo se transforma em vazio e angústia. Perceba que nossa mente não funciona nem mesmo para as coisas mais óbvias. As ilusões nos traem, a realidade irreal nos engana. Isso é parte do efeito causado pelas mudanças genéticas a que fomos expostos e também da energia maléfica que domina o planeta. Mas podemos virar o jogo. Você pode virar o jogo a seu favor. Vou dar algumas dicas que evitará ou diminuirá o poder do trabalho que no momento realizam em nosso cérebro. Comece não se deixando enganar por palavras bonitas, por imagens fantásticas, por sons mágicos. Sempre há alguma intenção por trás de tudo. Antes de tudo, aprenda a trabalhar com a energia plasmada. Energia plasmada é a energia que você cria quando imagina algo. Então, comece imaginando um casulo à sua volta. Um casulo de luz energizado, elétrico. Imagine uma barreira impenetrável, intransponível à sua volta, criada à sua volta, se protegendo, formando um escudo. Essa energia deverá vir até você na forma de uma luz azul. Imagine um casulo ou uma bolha com uma parede muito espessa, forte, impenetrável. Se veja dentro desse casulo, sinta a energia benéfica do ambiente. Perceba que agora você está fora do mundo real. Concentre sua mente neste local para receber
os benefícios que agora fluem para você, dessa energia plasmada. Criando essa energia antes de dormir, irá se defender de ataques que nem mesmo pode imaginar. Essa proteção que você cria é feita de energia, uma energia mágica. Ela, quando você cria, quando você plasma, ela recebe energia do cosmos, porque você faz parte do cosmos. Então você está criando uma energia também vinda do cosmos. Então crie, acredite, como Jesus falou, tenha fé, acredite no seu potencial, acredite no que você quer que aconteça, que acontecerá. Esse campo magnético irá abrir um canal de comunicação entre você e o povo da luz. Poderá receber com facilidade mensagens e avisos, assim como a grande energia emanada por eles. Essa energia atua diretamente no corpo físico e espiritual. Ela regenera as células, elimina as doenças do físico e do psíquico, ajuda no tratamento geral de qualquer tipo de doença, porque a maioria das doenças ela vem do sistema nervoso. Ao acordar, perceberá o aumento do vigor físico, da leveza mental, da paz e equilíbrio emocional. Veja menos TV, propagandas, não dê atenção para frases apelativas. Elas estão por toda parte, inclusive nas roupas. Estão em forma de propagandas, piadas, etc. Cante bastante, assobie, dê risada, cultive a alegria, o alto astral, o bom humor. Ouça muita música, dance, pratique esporte, vá à academia, converse mais. Mantenha o celular somente para ligar e receber ligações. Compre um instrumento musical ou participe de um coral ou de uma banda. Jogue xadrez, dama, dominó, palavra cruzada, jogo de memória e outros jogos que não envolvam a eletrônica e nem dinheiro. Se desrobotize aos poucos. Troque a marca da cerveja, beba vinho, sucos. Perceba seus vícios na maneira de agir, pensar, falar e consumir. Evite qualquer tipo de excesso, seja ele qual for. Trabalhe para viver, não viva para trabalhar. Estamos por pouco tempo sobre o planeta Terra. Logo, isso que você imagina ser acabará. Então viva mais para a família, para os amigos, para a comunidade. Dedique-se ao lazer e pense bastante. Medite, reflita, peça ajuda a Deus, pedindo entendimento e sabedoria. Aí você diz, mas logo acabará? Mas eu não vou acabar, eu vou continuar vivendo. Sim, você vai continuar vivendo. Mas o que você vive hoje acabará. Então procure não jogar fora esses momentos preciosos da sua vida. Remodele tudo. Mande em sua própria vontade. Não deixe que façam de você um fantoche do consumismo, da gastança. Liberte-se dos dogmas, dos paradigmas. Não siga padrões criados pela mídia e pela religião. Seja justo, honesto, respeite, ajude, ame intensamente tudo que Deus criou. Faça o bem sem olhar a quem. Tire a Bíblia debaixo do braço e leve Deus em seu coração. Ajoelhe e fale com Deus. Peça força, saúde, peça paz, harmonia, compreensão. Não se engane com o que lhe dizem. Você não precisa ir a igrejas, porque você é a igreja de Deus. Onde você estiver, Ele lhe encontrará e lhe acolherá. Tudo depende de você. Não participe de discussões querendo demonstrar que você está certo.
porque o importante não é estar certo, o importante é ser certo. Nunca veja uma situação difícil como um problema, mesmo porque os problemas não existem. O que chamamos de problemas são situações inusitadas, que na maioria das vezes estão fora da lógica. Precisamos aprender a raciocinar fora da lógica, pois a vida em si não é uma lógica, e sim uma situação inusitada, onde tudo pode ocorrer. O que chamamos de problema são situações que nos conduzem à reflexão, à compreensão, ao entendimento. Ele é a escala que nos leva aos mais altos degraus da sabedoria e conhecimento. Então, ele é fundamental em nossa vida. O que chamamos de problema não é um tropeço, e sim a chave que nos conduz à maturidade e equilíbrio. Essa é a fórmula para a liberdade, para a alegria, paz, saúde física e saúde mental. Não se esqueça da frase que diz: mente sã, corpo são. Nos próximos anos, a interação humana com seres extraterrestres, alienígenas, vai aumentar. Todo cuidado é pouco, pois existe uma lei universal onde para se receber é necessário doar. Da mesma maneira que nada se acha no findável, nada se acha em ponto de desaparecimento total, porque nada se acaba e tudo se transforma. Então, perceba que nós estamos prestes a daqui a algum tempo a receber muito contato de seres que vêm de toda a galáxia, e seres bons e maus. Entre os maus existem os menos maus, da mesma maneira que entre os bons existem os menos bons. Porém, por mais bem intencionado que alguns seres se apresentem, observe que eles querem algo, pois no universo tudo é uma troca. Estão à procura de algo que os complete. Se eles são sugadores de energia do amor, certamente irão querer que você seja feliz para servir-lhes como fonte de energia. Porém, não se esqueça que a lei universal exige que em tudo haja troca. E você não saberá o que vai receber quando fornecer sua energia a determinados seres. Em todas as civilizações existem os líderes e os renegados. E ninguém traz na testa sua lista de ações. Então, todo cuidado ainda é pouco. É isso aí. O meu recado em relação ao domínio da mente terminou. Siga o que eu lhes ensinei. Liberte-se da escravidão moderna e seja feliz. Desejo uma boa sorte, ou melhor, desejo uma ótima sorte a todos vocês, viajantes do tempo.